Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Você que está chegando agora está assistindo, na verdade, uma reprise desta live. Fica com a gente até o final? Vamos lá, então. Pessoal que está entrando agora, boa noite, sejam bem-vindos. Essa é uma live muito especial, é a segunda parte da nossa live Quebrando o Tabu da Infertilidade ao Luto Perinatal. Então, se você chegou agora, fica aqui que é um assunto muito importante. Aproveita e já compartilha essa live aqui, ó, nesse aviãozinho aqui. Mande para mais pessoas e espero que vocês aproveitem, tirem suas dúvidas, comentem aqui com a gente. A Andressa já está chegando. E vamos lá, gente. Muito calor aí na cidade de vocês. Comentem aqui de qual cidade vocês são. Deixa eu aprovar aqui a entrada da Andressa. Então, a gente já tem que começar aí o quanto antes, que a Andressa e a Camila têm muito que conversar com a gente. É uma troca muito gostosa. É um bate-papo que rendeu frutos, né, Andressa? O pessoal tá comentando, né, compartilhando a live. Depois falou, olha, Cássia, assisti, deu tempo de assistir. Olha, tá bem positivo, viu, o retorno. Tudo bem? Estão me vendo, me ouvindo direitinho? Sim, estamos te ouvindo, te vendo. Beleza. Vamos aguardar a Camila. Eu também estou aqui com esse ventilador ligado, porque tá um calor, né? Uma coisa. Com certeza. E de qual cidade você fala, Andressa? Eu estou em Sorocaba, no interior de São Paulo. Sorocaba é muito quente, falam, né? Nunca fui para Sorocaba, mas É falam que é muito muito quente, é. Boa noite, Noite, Camila. queridas. Feliz Dia das Mulheres aí para vocês e para todas as outras, né? Sim. Todas nós. Obrigada, Camila. Obrigada, Andressa, de estar aqui hoje, né? Um dia especial. Mas vamos continuar falando de temas tabus. Não vamos, né, deixar cair no esquecimento. Então, a Com gente tem certeza. quem está chegando agora e ainda, né, não assistiu a primeira live, tá salvo aqui. Mas hoje, a continuação da história aí da Andressa, a gente vai focar mais na parte do luto perinatal. É isso mesmo, Andressa? Na semana passada a gente falou super sobre a questão da infertilidade, a necessidade de fazer tratamento para engravidar, né? E aí hoje a gente vai entrar nessa brincadeira de como é que é engravidar depois de um tratamento e o que é uma perda gestacional, né? Sim. E antes da gente entrar no nosso assunto, se vocês quiserem se apresentar para o pessoal que está aí chegando na nossa live, tem gente nova, para conhecer um pouquinho de vocês. Cortou um pouquinho, mas acho que dá para continuar aqui. Bom, meu nome é Andressa, eu sou psicóloga e estou fazendo nesse momento, junto com a Camila, uma especialização em ações terapêuticas para o luto, lá na PUC de São Paulo, né? Nós estudamos juntas. E me tornei psicóloga mais tarde na vida, não é minha primeira formação, e a minha perda gestacional tem tudo a ver com essa formação, né? Então, hoje vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Vamos lá, Camila. Bom, eu sou a Camila, também sou psicóloga, sempre namorando aí esse tema, né, de perdas, lutos e afins desde a faculdade. E agora estou tendo, né, a oportunidade de poder me aprofundar um pouco mais, né, e assim, voltar mesmo, assim, voltar a atenção dos atendimentos para essa área que a gente percebe que precisa tanto de uma qualificação. Quanto mais a gente estuda, né, Andressa, mais a gente percebe que se diferencia bastante da clínica comum, de modo geral, e que está muito em falta, né, por conta até da pandemia, de todo esse contexto. E aí, falando especificamente, né, do tema da live, do tema que a gente se propôs, eu
assim, na hora, né, que a Cássia falou, já até comentei na outra live, acho que a Andressa é uma pessoa que tem muito a agregar. Ela tem um livro também, a gente não falou do livro dela, né, Cássia? Precisa mostrar o livro, o pessoal quer saber do livro, Eu falo né? depois. Então, eu achei muito interessante, né, poder compartilhar aí e com ela, a gente poder aprender um pouquinho com ela, poder ouvir a história dela, né, e juntas trazer esse tema que é tão necessário, difícil e importante, né, na atualidade aí. Sim, com certeza. E é engraçado que quando a gente toca nesse assunto, outras pessoas conhecidas começam a se abrir com a gente, né? Recebi muitas Acredito, mensagens também. né, Camila? Camila, Andressa, eu recebi algumas mensagens também. Então você começa a perceber que é algo que acontece, mas que não é falado. Sim. Vem me vendo, me ouvindo, caiu aqui para mim. A Tô te gente está vendo e te ouvindo. Ok, deu uma travadinha aqui, mas vamos lá. Então é importante mesmo, é um tema que precisa ser falado, para que mais pessoas se sintam acolhidas, né? Isso aí. Então para a Andressa começar aí, Uhum. parou, Retomar. né? Onde melhor para começar a ilustrar, para o pessoal entender um pouquinho o nosso ponto de partida de hoje. Na live passada, a gente falou muito sobre a questão da infertilidade, né? Eu precisei fazer tratamento para conseguir engravidar, não consegui engravidar naturalmente, né? E quando eu fiz o tratamento, há 15 anos, não existia tanta regulamentação da medicina e não tinha muito essa questão de quantos embriões transferir, ficava meio a critério da clínica, dependendo aí da qualidade dos embriões, dependendo de várias questões técnicas. E na época, o que acontece também? Como a fertilização in vitro é muito cara, a gente quer ter uma garantia de que a gente vai conseguir engravidar, ou pelo menos a gente quer ter a maior chance possível, porque não é fácil pagar uma fertilização in vitro, né? E aí nós optamos, né, na época, junto com os médicos, por fazer a transferência de 3 embriões. Né? Então eu tinha ali os embriões e optamos por fazer a transferência de 3 embriões. E eu pensando assim, ó, se eu engravidar de gêmeos, vai ser beleza, né? Porque aí já mata, eu queria ter 2 filhos, vai ser perfeito, tudo resolvido. Bom, fizemos a transferência, esperamos 15 dias, que parece que são os 15 dias que duram 3 anos, né? E aí, engravidei. Foi aquela emoção, aquela coisa depois, né, de tratamento, depois postografia, um blog na época, anunciei para todo mundo, tô grávida finalmente, né, aquela coisa. Primeiro ultrassom, 3 bebês. E aí eu já meio entrei em pânico, né? Tipo assim, como assim 3 bebês? Eu não tava esperando 3 bebês, né? Aí aquele pânico e logo de cara o médico já avisa. Ele falou assim, olha, existe uma possibilidade de que algum desses bebês pare de se desenvolver em algum momento. A gente faz ultrassom muito cedo hoje em dia, né? Então, ele falou assim, olha, mas vamos monitorando, né? Se no próximo ultrassom você continuar aí com os 3 embriões, eu vou te encaminhar para um médico especialista em gestação de alto risco. Ok. Voltamos lá algumas semanas depois, dito e feito, 3 bebês, encaminhada para gestação de alto risco, né? E aí eu lembro que na primeira consulta o médico virou para mim e falou assim, você sabe onde você está se metendo, né? Você sabe que é uma gestação de alto risco, que você vai entrar de repouso muito cedo, que você não vai chegar nas 40 semanas, porque isso não existe numa gravidez gemelar. Eu falei assim, ok, né? Fazer o quê? Já estamos aqui, vamos lá, vamos torcer, né? E eu tive uma gestação sem nenhuma intercorrência. Eu não tive nada. Eu não tive enjoo, eu não tive sangramento, eu não tive nada. Eu tive uma gestação que correu muito tranquilamente, né? Então, assim, aquela coisa bonitinha de vai lá, faz o exame de sangue, tá tudo normal e etc, né? E é uma gestação que vem... Primeiro, ela vem muito esperada depois de um tratamento. Realmente uma gravidez de extremo risco. Então, é uma coisa que a gente evita.
Mas, aí assim, todo mundo sabia que eu estava grávida, todo mundo sabia que eu estava grávida de trigêmeos, né? Então, assim, foi uma coisa que cresceu muito rápido. Na época, né, assim, mal tinha Orkut, eu tinha um blog, eu tinha muitas seguidoras, eu tenho gente que me conhece dessa época até, né, que me acompanha desde então. E a gravidez seguiu perfeita até dezembro de 2005. Eu estava de 5 meses. Eu passei mal um dia, meu marido estava viajando, inclusive. Eu passei mal, eu não estava me sentindo muito bem. Assim, eu vou no hospital para ver o que está acontecendo aqui. Cheguei no hospital, ouvimos os batimentos cardíacos, a minha pressão estava ok. A médica falou assim: olha, você está bem, volta para casa, faz repouso. Viagem, as coisas, eu falo que as coisas não acontecem por acaso, né? Assim, pelo menos eu acredito muito nisso. E meu marido chegou de viagem e eu comecei a me sentir esquisita, mas eu não sabia explicar o que que era. Um incômodo, uma coisa meio esquisita, tipo, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá bem. Nós fomos levar minha sogra na rodoviária, porque eu morava em Belo Horizonte, ela morava aqui em São Paulo. E quando eu voltei para casa, eu falei pro meu marido assim: eu não tô bem, eu quero ir pro hospital. E aí ele falou assim: tá bom, vou te levar. Fomos pro hospital. Chegamos lá, a médica me pediu para, né, vestir o avental para me examinar e tudo mais. Ouvi o batimento dos corações, estavam lá 3 coraçõezinhos batendo, bonitinho, tudo lindo. Só que quando ela foi fazer o exame de toque, eu já estava dilatada e a bolsa de um dos bebês já tinha começado a sair. E aí ela falou assim: olha, eu vou te internar agora, eu vou ligar para o seu obstetra e nós vamos ver qual vai ser a conduta. Ali, eu já sabia que a situação era muito grave, né? Então, assim, eu já tinha lido muito a respeito de gestação trigemelar, eu sou cria de seriado médico, né? Eu assisto seriado médico desde... Aliás, eu estava assistindo Yara aqui antes de entrar. Eu adoro seriado. Eu já sabia que o negócio não estava bom, né? Assim, quando ela falou bolsa protusa, né? Que é um termo médico, que quer dizer que a bolsa já está saindo, eu entendi ali que a coisa estava muito séria. Que eu estava em trabalho de parto e que a gente precisava dar um jeito de parar aquilo ali. Aí eu fui internada e meu marido, assim, achando, não, tá tudo bem, nós vamos internar, você vai ficar aí, tá tudo tranquilo, né? Aí fui medicada, me encheram de remédio para tentar parar as contrações e etc e tal, né? Eu tava de 21 semanas e 5 dias, que são 5 meses, seria a metade de uma gravidez, né? Então, assim, aí fui internada, no dia seguinte o médico passou para me examinar, ele falou assim: olha, você está em trabalho de parto, você vai ter que ficar de repouso absoluto nesta cama de hospital até o fim da sua gravidez. E nós vamos ter que monitorar isso aqui. Tá bom, né? Então vamos lá. Eu em pânico, mas vamos lá. Tá tudo aparentemente controlado, vamos levando. Não deu 2 horas, eu senti alguma coisa no meio das minhas pernas e eu mandei chamar a enfermeira. E quando ela chegou, ela viu que era sangue. E aí ela chamou o médico plantonista chegou para me examinar, e ele olhou para mim e ele falou assim: seus bebês nascem hoje. Ele falou desse jeito. E eu brinco que, assim, até hoje ele é a pessoa que tem toda a minha raiva, né? Porque a gente precisa culpar alguém, e eu falo que a minha raiva é toda para esse médico, para esse modo como ele deu essa notícia para mim, né? Do tipo assim: olha, seus bebês vão nascer hoje. E eu sabia que eles não tinham chance de sobreviver. Né? Eu sabia que com 21 semanas eles não tinham chance nenhuma, né? Não tinham o que fazer por eles. E aí, assim, é um choque, né? Porque, assim, um dia você tá grávida de trigêmeos, tá tudo... E um dia você vai pro hospital e tudo vira de cabeça para baixo, né? Aí meu médico foi chamado, ele chegou, sentou comigo, ele falou assim: você sabe o que tá acontecendo? Eu falei: não sei. Né? Eu sei o que tá acontecendo. Eu falei, mas aí eu falei para ele assim, do tipo, meu marido não sabe, né? Porque o meu marido, eu acho que ele acreditava que os bebês iam nascer prematuros, eles iam ficar na UTI neonatal 3 meses e eles iam voltar para casa, né? E eu sabia que isso não ia. Eu lembro do médico ter me perguntado, mas eu passei por um parto normal. De modo geral,
os médicos não fazem cesariana, porque a cesariana é uma cirurgia complexa. Eu já estava em trabalho de parto, né? Então, assim, eu já estava em trabalho de parto. É muito mais fácil continuar induzindo esse parto do que parar tudo e fazer uma cesariana se não tem uma indicação concreta para isso. Então, assim, eu não estava com sangramento, com hemorragia, com nada disso. Então, foi feito um parto normal, né? Eu me lembro de ter ido para a sala, né? E em algum momento o parto ficou complicado, porque o que aconteceu, né? Era um menino e duas meninas, né? Então, o menino era o Matheus, o primeiro, o Matheus nasceu, Luana nasceu, respirando. Mas quando a Luana nasceu, o colo do útero fechou, travou de novo. E aí eu lembro da gente ter a Júlia anestesista falar para o médico, ela está acordando, para sedar de novo? E o meu médico falar, não, pode deixar acordar, né? E aí nasceu a Júlia. A Júlia foi natimorta. Eu tenho terror dessa palavra que eu não sei nem explicar, mas, né, foi natimorta. E aí eu me lembro também que, assim, a pediatra me perguntou se eu queria ver os bebês, lá na sala de parto. E lá na hora, a gente nem sabe o que está acontecendo, né? Porque, assim, foi só quando o Matheus nasceu que o meu marido se deu conta que a gente ia sair do hospital sem nenhum bebê, né? Foi só naquele momento que ele entendeu a gravidade do que estava acontecendo ali. E aí eu falei para a pediatra, eu falei, eu não sei se eu quero ver os bebês. E aí os bebês foram levados, né? E eu fiquei ali na sala de parto fazendo os procedimentos normais que se faz depois de um parto, né? Então, fiquei ali na sala de recuperação e etc. E aí, assim, a partir daqui, começa toda a questão do cuidado de todos os profissionais de saúde envolvidos nessa perda, né? Porque, assim, a perda aconteceu por uma dificuldade do meu organismo de manter uma gravidez, que é minha, tanto que depois, tanto na gravidez da minha filha quanto do meu filho, eu também corri risco de ter partos extremamente prematuros, né? Então, a gravidez trigemelar só levou essa condição pro máximo, né? Mas aí o que acontece, né? Tem muita coisa que as pessoas não perguntam, ou que as pessoas acham, assumem, e que as coisas vão acontecendo, e você lá, depois de ter passado por uma perda desse tamanho, anestesiada, com tudo aquilo acontecendo, você nem sabe direito onde é que você tá. Mas eu me lembro de algumas coisas, né? Eu me lembro primeiro da enfermeira chegar para me informar que o Matheus e a Luana tinham morrido, né? Então, assim, eu não tive chance de vê-los vivos, porque ninguém do hospital pensou nisso. E ela me informou, eu lembro de ter ficado muito chocada com isso, que eles tinham sido batizados. Eu não pedi, eu não autorizei. E ela não sabia qual era a minha religião, nem se eu tinha uma, né? Então, assim, para mim, foi irrelevante, né? Para mim, ok. Não foi nada para mim de grande coisa. Mas poderia ter sido, né? Porque eu poderia ter uma religião muito específica, eu poderia ter qualquer desejo muito específico ali, e ninguém do hospital se prontificou de me perguntar se eu queria, se eu não queria, se era importante para mim, se não era, e etc. Né? Então, assim, essa foi a primeira grande falha, na minha opinião. Assim, né? Aí subi pro quarto, eu cheguei no quarto, fui colocada na cama, eu viro pro lado, no criado mudo, assim, né, do quarto, tinha um exemplar da revista Crescer. Aí a enfermeira chegou e eu falei assim, pode levar essa revista embora, por favor? Né? Aí ela levou a revista embora. Essa foi a segunda falha. Enfim,
fomos liberados. Na verdade, assim, o que aconteceu? Eu perguntei pro meu médico porque eu queria ver os bebês, porque eu não tinha visto. Né? Eu falei assim, eu quero ver os bebês. Eu posso, né? Olha só a loucura, né? Eu posso ver os meus filhos, né? E ele falou assim, pode, peça, por favor, para a enfermagem te levar. Lembre-se que o parto da terceira bebê foi mais difícil, então talvez o corpo esteja um pouquinho machucado, mas você pode ver. E eu pedi para descer, né? Primeiro, foi um furdunço com a enfermagem. Como assim você quer descer? Eu disse, então, gente, são meus filhos, eu quero ver. Né? Aí desci para a enfermagem, né? Desci lá para o lugar. Chego na porta do lugar, tem uma placa na porta escrito assim, expurgo. Para quem não sabe, né, expurgo é tipo lixo, é o que vai ser jogado fora, né? Assim, são pequenas coisas que ficam marcadas e que a gente não esquece, né? Aí eles estavam embrulhadinhos, pelo menos isso, eles estavam, né, embrulhadinhos, que eram pequenininhos, né, gente? Bebês de 21 semanas pequenininhos, eles tinham 500 gramas, né? Eu vi, não tive coragem de pegar, não tive coragem de tocar, me arrependo, mas não dei conta no dia, né? E fomos liberados para casa, nós optamos por fazer uma cremação, a gente não queria enterrá-los, então nós cremamos, não teve velório, a família toda morava longe, para mim não fazia sentido, e fizemos a cremação e ficou por isso. Quando eu voltei para casa, sei lá, uns 3, 4 dias depois que eu estava em casa, eu recebo uma ligação. Oi, Andressa, aqui é fulana do convênio médico. Eu tô te ligando, né, porque você teve um parto e eu queria saber se você tá precisando de ajuda com a amamentação, se eu posso ir aí na sua casa, te orientar. E eu falei pra moça do convênio, falei assim, moça, então, eu realmente tive um parto, só que os bebês morreram, né? E aí, assim, eu fico com pena da coitada da moça que deve ter recebido um papel, tipo, ó, esse aqui foram todos os partos que aconteceram, liga pra todo mundo, né? Mas olha, né, assim, eu não sei como está hoje, eu espero que isso tenha melhorado, né? Porque olham quantas pequenas coisas que acontecem, mas que pra gente ali na hora, aquilo é um baque gigantesco, né? Então, assim, como assim alguém me liga para saber como é que eu vou amamentar 3 bebês que morreram, gente? Né? Então, aliás, esse é um outro detalhe. Muita gente não sabe, e eu não sabia, que quando a gente perde um bebê tão tardiamente na gestação, o nosso corpo, ele acha que ele tem que produzir leite. Porque nasceram 3 bebês, eles têm que ser alimentados, né? Então, assim, eu comecei a ter uma produção de leite e eu lembro de ter falado para o meu médico, pelo amor, eu quero isso aqui, eu quero que isso passe agora, não quero ter que lidar com isso. Hoje em dia, eu sei que tem mulheres que fazem a opção de tirar esse leite e doar para o banco de leite, né? Sim. É possível, é uma forma que algumas pessoas encontram de lidar com o seu luto, né? Mas, de novo, cada um tem que fazer sua escolha, né? Para mim, primeiro que ninguém me deu essa opção, nem sabia se tinha na época, e eu não sei se eu daria conta. Então, né, independente da opção de cada um, aí a gente sempre precisa lembrar isso, né? Que cada pessoa tem que tomar a sua decisão, né? Tem a questão da documentação, porque eu tive 2 bebês que nasceram vivos, então eles têm uma certidão de nascimento e uma certidão de óbito, que precisa ser registrada no cartório. E da minha terceira filha, da Júlia, como ela nasceu morta, ela só tem uma certidão de óbito. Eu acho a coisa mais bizarra, mas legalmente falando, ela morreu sem nascer, né? Porque ela não tem uma certidão de nascimento. É simplesmente uma certidão de natimorto, né? Então, assim, essa questão da burocracia é muito difícil, né? Porque aí você acabou de perder 3 bebês, quem cuidou disso foi meu marido, obviamente, porque eu estava no hospital, então ele que teve que ir lá no cartório, fazer toda essa documentação. Eu me lembro até hoje do choque dele chegar e eu pegar aqueles papéis na mão, assim, e assim, como assim você tem uma certidão de nascimento e uma certidão de óbito com a mesma data? Como isso é possível? Como é possível nascer e morrer no mesmo dia, né? E né? Infelizmente acontece, não só comigo,
acontece com, infelizmente, muitas mulheres nos mais diversos momentos da gestação. E aí a gente vai entrar para falar depois, né? Eu não sei se o pessoal tem perguntas, enfim, mas para falar dessa questão desse luto de uma perda gestacional, que é um luto que não é reconhecido. Deixa eu só ver aqui, André, se o pessoal colocou algum comentário, que deu uma travadinha, né? Alguns momentos aí, pelo menos para mim aqui travou um pouco, mas depois voltou, né? Acho que alguém colocou ali que estava travando, mas agora melhorou. Pelo menos aqui melhorou para mim. Tá. Se travar de novo, vocês me dão um toque aí, porque às vezes também trava vocês para mim, aí eu fico assim, gente, será que caiu, será que não caiu? A internet que não colabora, né? Bom, eu acho que é importante, né, a gente pontuar mesmo essas situações. Tem um comentário aqui já da Eu vi. Gabriela. Infelizmente, é tão comum a sociedade desconsiderar as escolhas e dores de uma mulher que se naturalizou a insensibilidade e violência. Eu acho que tem a outra live, que não sei se as pessoas tiveram a oportunidade de assistir a live que a Cássia fez com a Carol, mas assim, ela traz um exemplo assim do mundo ideal, né? Eu estava até comentando com a Andressa depois que eu assisti em relação aos cuidados, né? E assim, quando a gente olha e o relato, quando a gente escuta o relato da Andressa e a gente escuta o relato da Carol, fica muito nítida, né? Onde a gente está e aonde que a gente gostaria de chegar. E o quanto é gigantesca, quanto que é gigantesco esse caminho, né? Porque qual seria o ideal? Então, assim, diante disso que a Andressa falou, quem é que tem? Não é a Andressa que tem, mas qual é a pessoa que acaba de receber uma notícia e tem essa capacidade de deliberar sobre algo desse tipo, né? E eu acho muito interessante que a própria Carol relata que ela quer, não quer, ela vai e acha que, né, depois o bebê vai lá pro necrotério, fica lá mais um tempo, que eles têm um bercinho refrigerado, onde, né, então assim, o cuidado, uma coisa que eu acho que é assim, banal, mas que não é banal, né, é como a história da revista, mas você separar a ala, né, das mulheres que perderam seus bebês, das mulheres que acabaram de ganhar seus bebês, como é dolorido, né, para quem está ali sem a sua criança, sem o seu bebê, olhar para o lado, né, e ver quem ela imaginou que seria, né? Então, assim, são pequenas coisas que, na verdade, são respeito, né? Assim, eu acho que é um olhar né? Então, assim, vamos pensar no mundo ideal. Eu acho que é isso. Talvez aquela enfermeira que perguntou, você quer ver os seus bebês? Né? Eu acho que, na verdade, ela já perguntou, torcendo para você não querer ver. É tipo assim, você não quer ver, não, né? Você não falei, não. Né? Vamos acabar com essa cena, até porque para os próprios profissionais da saúde, né? E aí, claro, a gente pode entrar em N questões aqui, mas o quanto que é para como que é para essa equipe, né? Também lidar com esse luto, com essa perda, né? Então, assim, sempre que uma mãe perde um bebê, assim, as pessoas que eu conheci, ouvi relatos e tudo, sempre todo mundo quer acabar logo com aquilo, né? Porque sustentar o sofrimento dessa mãe é algo muito difícil. Então, é como quando a gente fala, não chora não. Não, né? Como se isso pudesse amenizar diante de uma situação que é difícil para quem está ali sustentar aquele sofrimento. Porém, quando a gente pensa no processo de luto, né, isso acaba sendo algo prejudicial, né? Então, assim, vamos, sei lá, pensar no preparo dessa pessoa. Ela poderia ali colaborar de uma forma, por exemplo, a trazer essa informação. Olha, Andressa, eu sei que nesse momento está tudo muito assim,
é difícil você decidir agora, mas pensa, a gente vai te dar um tempo, porque geralmente, né, isso pode, enfim, até orientar ali. Então, quando você conhece esse processo, você já sabe que isso vai acontecer, que a pessoa não tem condições ali de deliberar, né? E de repente você diz, olha, essas são as opções, você tem isso aqui, isso aqui, isso aqui costuma funcionar, isso aqui pode acontecer, tenha o seu tempo e, né? Então, assim, sei lá, pensando no mundo ideal, né? Então, assim, quando a gente fala de olhar, de cuidar, pro luto, é desse tipo de coisa que a gente está falando, né? De poder entrar nessa cena e de repente, cuidar daquilo que ninguém está cuidando, né? Andressa, se quiser me complementar, me corrigir, enfim, mas acho que é um comentário, porque para a gente que olha mais para isso, às vezes essa diferença fica clara, mas às vezes para quem está de fora, eu fico imaginando se assim, imaginar qual seria o ideal, né? Quem assistir a live da Carol vai falar, ó, aqui, mas quem ainda não teve oportunidade, eu acho que é difícil imaginar qual seria, como seria, né? Assim, o que poderia ser feito teoricamente ali para respeitar esse momento, para orientar, para acolher melhor, né? Eu acho que só para ilustrar um pouquinho, né? Essa live que eu fiz com a Carol, ela trouxe uma realidade de Londres, né? Então, a gente vai batalhar muito, né? Bom que a gente já tem um modelo que funciona. Para trazer esse modelo, para pôr em prática. Então, a gente tem um modelo que funciona. Então, foi sensacional mesmo essa live. Quem puder depois assista. Tá salvo no feed também. E a Carol tem uma página, chama Casa Mosaico. Eu acho que ela até entrou aqui na live. Não sei se ela continua, Carol. Depois manda um sinal aí pra gente. Ela até faz uma referência mesmo, né? Não é questão de resiliência, mas é juntar os cacos. Eu achei demais essa reflexão, né? E se refazer, né? Se reconhecer. Então, é muito importante mesmo a gente refletir sobre isso, porque a morte na maternidade, ninguém está preparado, né? Os profissionais estão preparados com vidas, né? O tempo todo nascendo. E quando vem, se depara com essa situação, muitos não estão preparados, não estão capacitados e tem certa resistência, porque ele prefere chamar o psicólogo, às vezes, né? Do hospital, quando tem alguém chorando. Eu lembro quando eu fazia estágio no hospital, tinha alguém chorando, chama o psicólogo. Não, gente, todo mundo precisa entender desse processo, né? Porque a todo momento ali você vai ter que lidar com aquela situação, vai aparecer ali uma situação que você vai ter que tomar uma atitude, né? Não vai ser o psicólogo e você vai poder, né, ter esse respeito, essa empatia e entender todo esse ciclo, né? Porque é um choque, né? Uma crise, né? A gente tem uma crise muito grande, né? Então, a gente tem um modelo já, né? Vamos pensar positivo, já temos um modelo. Quem sabe daqui para frente. E no curso que nós, na especialização que nós estamos fazendo, nós temos profissionais de várias áreas. Temos médicos, veterinários, justamente porque é isso, trabalhar com luto não é só pro psicólogo, né? Eu acho isso super interessante. A gente tem nutrólogo, advogado, né? Agora eu não vou lembrar todos, mas assim, muitas pessoas de áreas diferentes e que cada uma, né, por motivos distintos, mas que buscam ampliar esse olhar. Tem uma médica que eu acho sempre muito colaborativa esse olhar, porque é isso, né? Quem mais lida no hospital com essa questão, né? Então, assim, o médico não precisa estar preparado, né, para poder também, né, estar ali nesse momento, fazer um primeiro acolhimento, entender como isso se dá, o que pode ser nocivo, o que pode ser benéfico, né, nesse momento. Então, eu acho que isso também é muito pertinente, né? É muito importante, assim, a gente frisar o quanto que para trabalhar com o luto, a gente precisa se preparar e estudar. Não é todo profissional que está pronto para trabalhar com demandas de luto, infelizmente, né? Não é fácil, gente. Não é fácil estar na presença do sofrimento de outra pessoa. Um sofrimento que a gente não tem como consertar. Né? O que a gente faz para consertar um luto de alguém? Não tem o que fazer. Né? Então, assim, o que a gente faz? A gente acompanha aquela pessoa enquanto ela se refaz, enquanto ela vai ter que encontrar ali o caminho dela
para costurar essa perda, né? Eu falo que assim, a nossa vida é uma colcha de retalhos e a gente às vezes tem que costurar umas coisas que a gente não gosta. Mas vai ter que costurar, porque faz parte da nossa história. Então, assim, vai ter que dar um jeito de costurar ali. Vai ficar uma remenda, vai ficar um negócio meio feio, meio não tão bonito, mas tem que caber ali, né? E é muito complexo porque a perda gestacional, ela é uma perda que a sociedade não enxerga como uma perda. Vira uma coisa assim, não, mas você é nova, você vai ver, logo, logo você engravida de novo. Né? Não fica assim, não. E aí, assim, quando que um filho substitui o outro, a gente precisa entender que houve uma mudança cultural, histórica, com relação à própria gravidez. Antigamente, as mulheres tinham muitos filhos, a gente não tinha condições sanitárias boas, era comum, no sentido de que acontecia muito, né? Não normal, tá, gente? Comum, que se perdessem filhos na gestação e logo depois do parto, né? Pelo mal de 7 dias, enfim, aquele monte de histórias que a gente já ouviu falar. Então, assim, era uma coisa comum, esperada, que talvez não chocasse tanto, não quer dizer que não doía, mas não que não chocasse tanto. E a gente também não tinha a tecnologia que a gente tinha hoje. Então, as mulheres só sabiam se era menino ou se era menina quando nascia, porque não tinha como saber antes. Hoje em dia, a gente sabe se é menino ou menina com 7 semanas de gestação, ou 9, fazendo um exame de sangue. A criança já tem nome antes dela ser concebida. A gente tem um outro lugar hoje para a maternidade, para a representação desse filho. Esse filho já existe. Então, assim, os nomes dos meus, né, da Luana e do Matheus já estavam escolhidos, acho que antes de eu casar. Então, assim, tanto que depois que a gente perdeu, a gente teve pessoas que perguntaram, mas vocês vão usar os mesmos nomes? E eu, assim, não, né? Então, assim, o Matheus e a Luana nasceram, morreram, e os filhos que vierem depois vão ter seus próprios nomes, né? Então, agora, é muito comum esse lugar de, você perdeu, mas você vai ter outro. Você é jovem, vocês podem ter outros filhos, né? E, gente, isso não consola, né? Não consola, na verdade, diminui a perda desse casal, porque é como se aquele bebê não fosse importante, né? Assim, um bebê que até pouco tempo a família inteira festejava, de repente ele não é mais importante. De repente, daqui a pouco você tem outro. Né? E o que a gente faz com essa informação? Né? Não foi meu caso, tá? Mas acontece com muitas mulheres. Tem toda uma questão também de que quando a gente perde uma gestação mais no início, o hospital não libera o corpo. Né? Então, assim, existe uma norma do Conselho Federal de Medicina. Eu lembro que a Camila até pesquisou, né? A gente estava falando sobre isso. Que, assim, dita quando que esse corpo pode ser liberado ou não. Né? E se ele não é liberado, gente, esses pais não têm nada. Eu lembro de ter recebido um e-mail de uma moça dizendo assim, olha, eu perdi gêmeas com 16 semanas, que são 4 meses, né? Então, assim, 4 meses de gestação. E eu saí do hospital sem absolutamente nada. Não teve enterro, não teve documento, não tem nada. É como se esses bebês, que até há pouco tempo estavam na barriga dela, nunca tivessem existido. Isso também é muito difícil, né? Então, quais que são os caminhos? Pensar em coisas simbólicas, já que a gente não tem coisas concretas, se eu não posso ter um documento, porque juridicamente isso não é permitido no Brasil, ok, mas o que eu posso ter de simbólico para esse casal, se ele quiser, se esse casal quiser, né? Eu me arrependo muito, por exemplo, eu não tenho nenhuma foto dos meus filhos. E eu não me lembro da fisionomia deles. Eu não me lembro. Porque, gente, são 15 anos. Né? Então, assim, eu não consigo me lembrar. Aqui no Brasil isso ainda é muito tabu. Muitas pessoas se chocam muito com essa ideia de foto. Né? Mas nos Estados Unidos a gente tem fundações que são especializadas nisso. São fotógrafos voluntários que quando isso acontece, o próprio hospital liga, fala assim, olha, vem, porque teve um casal que acabou de perder um bebê ou 2 ou 3 e eles querem tirar foto. Né? E aí é claro que essas fotos são todas feitas, bonitinhas, organizadas, que ficam como uma lembrança para esse casal. Né? Que assim, eles vão acessar quando e se eles quiserem. Então, se eles não quiserem olhar nunca mais para essas fotos, eles não precisam. Mas se eles quiserem, eles têm algo ali de concreto, de palpável desse bebê, entendeu? Que eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho deles
é a certidão. As certidões. E no caso da Luana e do Matheus, que nasceram vivos, o hospital emite um documento que se chama certidão de nascido vivo, que é o que você leva lá no cartório para fazer a certidão de nascimento. O deles eu tenho, porque como eles nasceram vivos, o hospital fez e tem o carimbo do pezinho deles. Gente, eu juro, é do tamanho do meu polegar, o tamanho do pezinho, né? Agora, da Júlia, que foi natimorta, eu não tenho, porque eles não fizeram. Porque não tinha uma certidão de nascido vivo, né? Então são esses detalhezinhos, assim, que, de novo, alguém do hospital poderia ter pensado nisso, tipo, vamos fazer a impressão do pezinho dos 3 bebês, né? Mas ninguém pensou, óbvio que eu não pensei em nada, né? Porque assim, como é que eu vou pensar em Ninguém pensa nisso, né, gente? Quem tá grávida, ninguém se prepara para isso, porque não, eu tô grávida, eu vou ter meu bebê daqui 9 meses. E na maioria dos casos, felizmente, é assim que acontece, né? Mas quando não acontece, a diferença fica justamente no que você estava falando, Camila, no preparo do profissional de saúde que está lá. De ter isso, né? Como é que a gente vai organizar para esse casal ter a melhor experiência possível dentro dessa tragédia que acabou de acontecer. E até porque você até fisicamente, né? Porque independente de qualquer coisa, gente, você já estava se sentindo mal. E aí, então, assim, além da questão psicológica, fisicamente, né? Assim, quais as condições ali para você falar, não, eu estava ok, né? Então, assim, é algo que demanda, né? Você pariu 3 bebês, né? Então, assim, isso implica, você tomou medicações, né? Você tomou anestesia, então assim, mesmo fisicamente, você ainda estava ali num processo de recuperação, né? Para poder pensar, digerir e discernir ali com essa capacidade de discernir afetada, né? Então eu acho que realmente tem isso, né? Assim, não é, acho que sua colocação foi muito pertinente, não é para todo mundo, né? Eu acho que não é fácil, né? Eu lembro na minha época de faculdade, da minha sala eu era a única, né? Que tinha e era sempre a mesma fala. Ai, nossa, você quer trabalhar com isso? Ai, nossa, você gosta disso? Então, as pessoas naturalmente têm, assim, como algo muito negativo, e realmente, né, não é, mas faz toda a diferença para quem está passando ali, né, então eu lembro que no congresso de luto que teve agora, no final do ano, no congresso luso brasileiro, teve uma palestra do Daniel Forte, que estava falando sobre a questão da implantação do Covid em São Paulo, e da UTI do Hospital das Clínicas, se eu não me engano, tal. E eu lembro que a tese dele, né, foi sobre assim, olha, assim, resumindo muito, né, mais importante do que você dizer ou não para o familiar, se a pessoa morreu ou não, é como isso vai dizer. Como essa notícia vai chegar, vai ser o impacto, né? Então, assim, vamos pensar nas nossas experiências. Quando a gente precisou ser internado ou passar por um processo cirúrgico e tudo. Então, assim, é claro que é difícil, mas muitas vezes, se você tem um médico bom, da sua confiança, uma pessoa que foi cuidadosa, que te acolheu, fica mais, né? Ali você vai falar, não, eu tava segura, né? A pessoa fez o que tinha que fazer e tudo. Mas se você não tem isso, se você não tem esse olhar, se você não tem esse respeito, se você não tem esse cuidado, tudo isso cresce muito, porque você já está muito num momento de muita vulnerabilidade, né? Então, assim, o tom que é usado no parto, quando a gente fala de parto, tem muito isso, né? Assim, as ironias dos médicos falando de partos de uma maneira geral. Mãezinha. Tétrica. Né? Então, assim, coisinhas que... E tudo isso marca muito, né? Então, assim, o preparo, ele se faz totalmente... Ele é muito necessário para que a experiência daquele momento ali de dor e sofrimento, que é inevitável, né? Muitas vezes, se torne mais suportável, né? De alguma forma ali, menos traumático, né? Não menos dolorido, mas menos traumático. Eu vi que a Gabriela aqui perguntou sobre como agir, né?
tem duas coisas que eu gosto sempre de pensar. A primeira coisa, assim, é tentar ganhar tempo. Eu consigo dar tempo para esse casal? Respirar um pouco e ter tempo para pensar um pouco melhor antes de tomar decisões que não vão poder ser desfeitas depois, né? Então, assim, tem que escolher entre liberar o corpo ou não liberar corpo, se vai, né? Assim, essas decisões que depois a gente não tem como desfazer, se puder adiar, né? Dá algumas horas para esse casal ter um tempo de respirar, de sair a medicação do corpo, deles conversarem, deles chorarem, de alguém que está um pouco mais estável chegar lá e conversar com esse casal, ganhar tempo, né? E a segunda coisa que eu falo, que eu ouvi, eu não sei se é da medicina ou se é, enfim, uma questão da área da saúde, mas tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: em primeiro lugar, não causar dano. Isso é do Hipócrates, se eu não me engano. Acho que é do juramento de Hipócrates, assim. Eu acho que não causar dano. Sim, se já tem um casal ali que está destroçado por uma coisa que não estava nos planos, que vai completamente contra a ordem natural que a gente espera que a vida siga. Então, assim, como é que eu posso blindar este casal para que eu não coloque mais sofrimento ali nesse casal? Que aí a gente entra nessa questão do: tenho como ter uma ala separada? Isso já seria uma coisa importante. Eu fiquei na ala das gestantes. Nos quartos do lado tinha bebê chorando, né? Com revista Crescer e tudo, né, Andressa? Com revista Crescer, com flor nas portas, com os quadrinhos pendurados, né? De novo, esses casais, obviamente, estavam super felizes e vivendo o melhor momento da vida deles. Eu nunca tive do tipo, nossa, que ódio dessas pessoas. Mas era uma coisa que, assim, é como se eu estivesse em Nárnia, né? Tipo, o que eu tô fazendo nesse lugar? Se isso não for possível, tem como colocar eles no quarto mais distante, afastado possível? Tem como a gente marcar o quarto desses casais com alguma coisinha que a enfermagem possa colocar na porta, para quando a enfermagem chegar também, a enfermagem saber o que aconteceu ali? Porque às vezes a gente pega umas enfermeiras meio, né, que assim, tá chegando, 30 mil quartos, tá no fim do plantão. De novo, gente, amo enfermagem, eu tive cuidados excepcionais de enfermeiras depois nas gravidezes subsequentes que eu também precisei ficar internada. Mas, de novo, são profissionais que às vezes também não se atentam para isso, né? Tá muito ali, preciso dar essa medicação, tal horário e tudo mais. Estão fazendo o trabalho delas, mas é isso. Posso marcar de alguma forma, olha, esse casal aqui perdeu um bebê. Eu preciso entrar nesse quarto sabendo disso, né? Porque assim, e tirar dos ombros esse peso de que eu preciso fazer este casal se sentir melhor. Gente, isso não existe. Não tem como ninguém chegar, nem o médico, nem a enfermeira, nem o psicólogo, nem pai, nem mãe, ninguém. Não tem como ninguém chegar e melhorar aquilo. Nem o Papa. Não tem como. Esse casal acabou de perder um bebê. Não tem como melhorar aquilo. Então é isso. Como é que eu posso não piorar? O que já está muito ruim. Já é muita coisa eu não piorar uma situação que já está muito difícil, né? De novo, tempo. Quanto tempo eu posso dar para esse casal? E como é que eu não pioro essa situação? Como é que eu blindo esse casal para eles conseguirem ter tempo de tomar decisões, né? Eu brinco que eu sou cria de seriado médico, mas foi um episódio de seriado médico que me fez pedir para ver os bebês, porque ninguém me ofereceu. Né? E eu me lembro disso muito claramente, da médica chegando para o marido, que também era médico, falando assim: convença a sua mulher a ver o bebê. Eles perderam o bebê no fim da gestação, no episódio, né? Já estava com 30 e poucas semanas. Assim, convença, porque ela nunca mais vai ter essa chance e ela talvez se martirize para o resto da vida. Agora, todo mundo tem que ver o bebê? Não, gente, isso é outra coisa também, não adianta a gente forçar. Mas a gente pode sentar e explicar, e falar assim: olha, a situação é essa, é esse o seu desejo mesmo, né? Você tem certeza? Para justamente poder oferecer opções, né? Para que esse casal decida o que é melhor para si. Talvez eles optem por não ver, é uma opção, né? E a gente tem que respeitar também. Com certeza. Eu queria que você, se você puder, se você falasse um pouco
para o seu marido como é que foi, porque a gente, né, também, isso também é uma coisa que a gente deixa um pouco de lado, e você colocou da sua consciência ali, da sua percepção, né? E como é que foi para ele, assim, porque daí quando a gente fala de luto não autorizado, né, quando a gente fala de perda gestacional, isso se coloca, mas eu acho que quando a gente fala do pai, isso fica muito aumentado, né? Então, assim, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua experiência em relação a isso. Primeiro que assim, é como se o pai fosse invisível. Claro, tem uma preocupação ali com o corpo da mulher que está se recuperando de um parto, né, ou de uma cesariana, dependendo do que foi preciso, né? Então tem esse lugar mesmo. Mas para o homem, tem muito esse discurso de você precisa ser forte para apoiar a sua mulher. Né? E esse pai também acabou de perder um filho. E aí, se ele não puder ser fraco e chorar... Além de não saber o que fazer, o nosso sentimento de impotência, ele é do tamanho do mundo. Porque assim, eu não consegui proteger. Qual que é o primeiro dever, o dever primordial de pais e mães? Proteger a sua cria, né? É isso que a gente faz, né? E aí, assim, quando um bebê morre, quando um filho morre, independente aí da idade, esse sentimento de eu não conseguir fazer nada para salvar, de eu não conseguir proteger a minha esposa, no caso do marido, porque tem esse lugar também, né? Não consegui proteger minha esposa, não consegui proteger meus filhos, quem sou eu? Né? Tem uma frase de um filme que eu assisti com meu marido que é justamente isso. Ela fala assim, quem somos nós se nós não pudermos protegê-los? Né? Então, assim, esse instinto de proteção, ele é muito grande e ele é desesperador quando acontece uma perda, né? E aí a gente vai chegar também na questão burocrática e legal, que assim, você perdeu um filho, ou quem quer que seja, você tem direito a 5 dias de luto e depois você tem que voltar para o trabalho. Né? Eu era professora, isso aconteceu, eu perdi meus bebês no dia 9 de dezembro, eu estava para entrar de recesso de fim de ano, e aí eu saí de licença, eu não saí de licença maternidade, apesar de que com certeza legalmente eu poderia ter saído, mas eu nem sabia disso na época. Mas eu também não, assim, eu não sabia e eu consegui ficar até fevereiro, até a volta das aulas em casa. Né? Então, eu tirei esse tempo, mas ele não. Ele voltou a trabalhar, né? Eu acho até que depois ele tirou alguns dias, eu não me lembro agora. Nossa, faz tanto tempo, né? Mas assim, é isso. 5 dias depois você volta pro trabalho e as pessoas perguntam como é que você tá e você fala que tá tudo bem. Não, eu tô levando. Não, tá tranquilo. Ou então, né? As pessoas nem olham para você. As pessoas evitam entrar no elevador com você, né? Infelizmente, assim, como é uma perda muito repentina, na verdade, assim, você vê, eu tava com 5 meses, a minha barriga era como se eu tivesse de 9, né? São 3 bebês. Então, assim, as pessoas me viram num dia com um barrigão gigantesco e, sei lá, 2 semanas depois elas me encontram na rua e eu tô sem barriga. Ai, os bebês nasceram, como é que eles estão? E aí, de novo, é óbvio que a pessoa tá perguntando na maior boa vontade do mundo. E aí, assim, você fica naquele lugar de como é que eu... Aí a gente se sente mal. Como é que eu falo pra essa pessoa agora que eu perdi os 3 bebês, sabendo que a cara que essa pessoa vai fazer pra você, né? E era horrível, porque a gente teve que repetir isso pra todo mundo. Porque todo mundo que não sabia perguntava. Ah, e os bebês? Ah, e os bebês? E toda hora você tem que ficar revivendo aquilo, então. Eu perdi os bebês morreram, né? E aí tem que lidar com o desconforto da outra pessoa, que, de novo, gente, a gente não tem como saber. E a gente vai fazer essas perguntas e vai ter que ouvir essas respostas às vezes. Faz parte, infelizmente. Não é o fim do mundo, tá? Tô falando do nosso lugar aqui, de quem perdeu. Não é o fim do mundo, a gente sabe que as pessoas perguntam. Dependendo do dia, talvez você ouça uma resposta atravessada, porque a gente está num péssimo dia, mas não leve pro lado pessoal. Entenda que é difícil mesmo repetir pela quinquilionésima vez que a gente perdeu o bebê, né? E que então, pode estar no pior dia da sua vida ali, né? Tem dia que a gente tá melhor, tem dia que a gente tá pior. Então, assim, tudo isso depende, né? Não tem como não perguntar, né? Se você já sabe. Agora, assim, era muito comum as pessoas evitarem, né? As pessoas evitam conversar com a gente, as pessoas evitam, né, entrar em contato. Então, e aí, falando de luto, isso eu acho que é uma coisa que sempre acontece. As pessoas evitam completamente tocar no assunto, falar, perguntar, fica aquela nuvem de angústia pairando no ar, né?
E era louco, porque assim, o que eu mais queria era falar. Eu queria falar, eu queria falar, porque era só o que eu tinha, era poder falar deles, né? Então, na época, o que me salvou muito foi que eu encontrei, gente, grupo de e-mail, vocês acreditam nisso? Tinha grupo de e-mail, né? Porque não tinha WhatsApp, não tinha nada disso há 15 anos, né? Eu tinha um grupo de e-mail do Yahoo, e era um grupo de mulheres que tinham perdido bebês, assim. E foi esse grupo que me salvou, porque era ali eu podia escrever um e-mail gigantesco falando de tudo que eu estava passando, que essas mulheres sabiam pelo que eu estava passando, e elas iam conseguir me consolar, ou elas iam me entender, né, de uma forma que não era assim, não fica assim, olha, você vai ficar melhor. Eu não queria ouvir isso. Eu queria falar assim, eu queria que alguém falasse pra mim assim, esse lugar é horroroso mesmo, sei como é que você tá, é péssimo, né? Porque a gente ouve muito isso, não, vai passar, você vai ver, vai ficar tudo bem. O que vai ficar tudo bem, gente? Onde vai ficar tudo bem? Onde? Então, tem muito esse lugar. Tem uma coisa que eu queria falar para a Gabi, minha amiga, que eu sei que está aí, que agora ela é doula. Tem uma técnica que hoje eu sei que quem trabalha especificamente em maternidade usa para também nesses momentos, que é a caixa de memórias, né, Andressa? Que pode ser construída. Eu não sei se a Carol, acho que a Carol falou, agora eu não sei exatamente. Mas que até entra tudo isso que a Andressa falou. Então, assim, de repente tirar uma foto, fazer um carimbo com o pezinho, de entender ali tudo que tem um sentido e significado, né? E construir ali, se a mãe quiser, é claro. Não são todos os lugares, né, que tem pessoas, psicólogos, ou enfim, mas que é algo que também acaba sendo muito bom com o tempo, né? Porque o luto, ele traz isso muitas vezes, uma angústia de esquecer, eu vou esquecer o cheiro, eu vou esquecer a fisionomia, e isso é um processo, é uma etapa do processo de luto que muitas vezes acontece, né? Então, a caixa de memórias, ela pode ser um caminho, né? Até para poder ajudar ali a organizar um pouco, né? Assim como os rituais são extremamente, né? Os rituais de despedida. Então, assim, eu posso me despedir, não posso, eu tenho esse corpo, não tenho, o que eu quero fazer, o que eu não quero, né? Assim, tudo isso vai ajudando, né? Dependendo da pessoa, do contexto, a trazer para o concreto isso que é tão complexo de elaborar, né? Então, assim, muitas vezes, como a gente estava dizendo, tem lá, olha, a partir de tantas semanas e tal peso, você pode ver o corpo, você pode enterrar tudo. Antes disso, você não pode, né? Então é isso, você entra grávida e vai embora sem nada. Então, assim, existem alguns recursos, né? Algumas coisas que você pode, mesmo que simbolicamente ali, organizar para de alguma forma trazer isso, né, para o concreto de eu me despedi, eu tive meu tempo, eu me despedi, eu tenho essa lembrança. Então, tudo isso, no processo de luto, pode ser benéfico, né? Sim. Eu até queria comentar essa questão das fotos, né? Eu me lembro eu leio muito livro sobre pessoas que perderam, independente do lugar. Eu sempre gosto de ler biografias de pessoas que perderam, para além dos livros técnicos, né? E eu me lembro de ter lido uma história que foi uma enfermeira que ela tirou foto do bebê que tinha morrido e o casal não quis. O casal não quis, não, a gente não quero levar, não quero nada, e o casal foi embora. Ela guardou essa foto no prontuário do casal. 3 anos depois, essa mulher volta no hospital. Por um acaso você guardou a foto? E a foto estava lá. Né? Então, olha o poder que uma coisa tão pequena, tão simbólica, né, tem para esse casal. Né? Porque é isso, chega um momento em que a gente não tem nada de concreto. Né? No meu caso, de tudo que ficou, quando nós fomos fazer o registro, né, quando meu marido foi registrar no cartório, não era permitido, em 2005, colocar o nome de um bebê natimorto. Então, a certidão vinha escrito que no dia tal, a tal horas, nasceu morta uma criança.
E eu me lembro de ficar chocada quando eu peguei a certidão. Porque eu falei assim, essa criança tem nome, igual os outros dois, né? Ah, mas não pode, a legislação não permite. E até hoje é uma brecha, né? Então, assim, isso sempre me incomodou, mas eu também ficava assim, como é que eu vou conseguir? Vou ter que entrar com um processo, isso desgasta, isso mexe em tantas coisas, e eu deixei de lado. Até que um dia, no dia que eu recebi aquele e-mail que eu comentei da moça que perdeu os bebês com 16 semanas e saiu do hospital sem absolutamente nada, aquilo me tocou tanto. Eu falei assim, eu preciso dar um jeito nessa história dessa certidão. Aí eu liguei no cartório, assim, escuta, aí liguei no cartório nada, eu fui pesquisar, li 30 milhões de artigos jurídicos com aqueles advogadês que só eles entendem. E aí, assim, entrei em contato com várias ONGs, com várias pessoas, tipo assim, eu quero colocar o nome dela na certidão. Eu já sei que outras pessoas conseguiram. Ah, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém fez. Liguei no cartório. Falei assim, olha, eu sei que a Corregedoria de Justiça permitiu. Ih, acho que a Andressa travou. Ou travou. Ah, não. Agora acho que voltou. Voltou? Andressa? Voltou? Voltou. Tá. Aí Aí você eu entrei ligou. Isso, liguei no cartório, ninguém sabia como fazia também. Aí eu falei assim, bom, vou arriscar. Eu peguei um requerimento na internet qualquer, era um requerimento para imóveis, gente. Aí peguei os dados da certidão, falei assim, olha, eu tenho essa certidão assim, assim, assado. Eu sei que hoje em dia já tem normas que permitem. Eu quero colocar o nome da minha filha na certidão. E aí, em 2019, a gente finalmente conseguiu retificar a certidão dela. E hoje a certidão dela tem o nome dela. Então, assim, é uma certidão, continua sendo uma certidão de uma criança natimorta, mas tem o nome dela, tá lá, Júlia Borges Fidelis, o nome dela bonitinho. E isso, pra mim, fez muita diferença, porque pra mim sempre ficou esse lugar de tô devendo pra ela, sabe? Porque, de novo, é como se ela não tivesse existido, né? E aí, ter o nome dela nessa certidão fez muita diferença pra mim. Mas não é fácil, gente, porque tudo isso demanda muito recurso interno, demanda correr atrás, demanda ter que lidar com essas questões de novo, né? Então, assim, um casal que perde um bebê precisa de gente ao lado que, de novo, não queiram consertar. Não tem nada para consertar, gente. Não tem. Tá quebrado e vai continuar quebrado. Tem que estar lá, tipo assim, olha, vou passar no mercado. Você precisa de alguma coisa? Né? Eu tô passando no mercado, eu posso passar aí na sua porta, eu deixo aí na portaria, não vou nem entrar. Né? Posso passar aí, deixar. O que você precisa? Um pacote de papel higiênico. Ok, deixa lá. Né? Assim, esse cuidado de ter alguém próximo cuidando dessas coisas. Mas também outra coisa que eu vou falar: nunca, nunca, em hipótese alguma, vão na casa desse casal e me tirem tudo que era do bebê de dentro dessa casa sem autorização desse casal. Nunca façam isso. Felizmente, ninguém da minha família fez. Mas assim, eu fiz, esse processo foi meu e também foi importante para o meu processo de luto. Então, assim, não tirem nada. Isso não é só de bebê, de qualquer pessoa falecida. Não tirem nada da casa da pessoa sem autorização expressa de quem é de direito, da esposa, dos filhos, sei lá, né? Não façam isso, porque isso pode ser, assim, aterrorizador. Então, se tem um recado que eu posso deixar é isso. Deem espaço para o casal. Eles vão falar o que eles precisam. Deixem eles decidirem. Não mediquem essa mãe, né? Assim, Se não for aleatoriamente. estritamente Sempre necessário, não. aparece a tia que tem um Um remédio. remedinho. Não mediquem essa mãe, por favor, né? Somente sob orientação médica e mesmo assim, né? Com muito parcimônia. Ô, Andressa e Cássia, não sei se você quer falar alguma coisa, mas eu queria que ela falasse do livro, como que chegou, como que foi um pouco essa experiência do livro. Chegou um momento, eu acho que foi em 2011, já fazia um tempão que eu tinha perdido, porque eu perdi em 2005, né? Mas assim, eu sempre falei muito da minha história, eu tinha blog, eu sempre gostei de escrever, né? Eu sempre tive essa coisa com a escrita. Até hoje, os meus posts no Instagram tem uma legenda desse tamanho, eu não consigo escrever pouco. E aí eu queria falar da minha história, porque eu sempre acreditei que, assim, eu consegui... Muitas pessoas acreditam que perder um filho é o fim da vida. Um casal que perde filho, acabou a vida deles. Eles nunca mais vão ser felizes,
eles vão ser tristes pro resto da vida, não tem mais nada que possa. E não foi assim para mim, como não é assim para muitas pessoas, né? E eu queria mostrar, né? Então depois eu engravidei novamente, eu tive a minha filha, Ana Clara, e depois de alguns anos tive o Lucas, né? Então tive esse, né? Mais esses dois outros filhos. E assim, a perda dos meus filhos me trouxe para um lugar de primeiro conseguir entender o luto de muitas outras pessoas, de ser sensível a essa questão do quanto que a gente precisa de apoio para o luto, né? Me trouxeram a minha segunda formação hoje de ser psicóloga e cuidar dessas pessoas enlutadas, né? Desse lugar de vamos caminhar juntos aqui, esse lugar é horrível, mas a gente vai passar por ele juntos, né? E eu queria contar minha história. Eu acho que isso fez parte do meu processo de elaboração de luto também, de conseguir colocar essa história no papel, de tudo aquilo, de relembrar, né? Foi meio que parir um livro mesmo, porque deu trabalho, eu demorei para escrever, depois eu demorei para ter coragem de publicar, né? E eu publiquei uma primeira edição, acho que em 2013, e uma tiragem pequena, né? De novo, a gente que publica livro assim é para os amigos lerem, né? E aí, recentemente, eu quis republicar, porque aí eu não tinha mais contrato com a primeira editora, resolvi republicar, e aí eu só atualizei a edição, porque na primeira edição eu não tinha conseguido ainda retificar a certidão de nascimento de óbito da Júlia. E aí, na segunda edição, eu falo um pouco sobre isso, né? Então, o livro fez parte desse processo de luto. É um livro bem gostoso de ler, porque é um livro, de novo, não foi a psicóloga que escreveu, quem escreveu foi a mãe, né? Então é um livro muito assim, com uma leitura super fácil, vou mostrar, apesar que eu acho que não sei se vai ficar invertido, né? Mas tá aqui. Então esse aqui é o meu livro, essa é a minha cópia, essa fica aqui. E assim, é um processo muito gostoso quando as pessoas leem e falam assim, nossa, super, né, assim, às vezes as pessoas entram em contato comigo, Andressa, quero dar seu livro para uma pessoa que perdeu, né, assim, eu sempre indico outros livros também, procurem, né, principalmente psicólogos, profissionais da saúde que se interessam por esse tema, ler as histórias dos pais que perderam, tem muitos livros publicados, né, porque assim, de novo, por mais que a gente estude teoria de luto e tudo mais, que é importante, né, a gente tem que saber, tem esse lugar de novo, o luto é uma experiência individual. Cada pessoa vai passar pelo luto do seu jeito, né? Então, quanto mais a gente lê, mais a gente conhece, mais a gente vai aprendendo sobre como a gente pode ajudar de diferentes formas, né? Porque aí para cada pessoa, para cada casal vai funcionar uma coisa. Então, é isso. Bem bacana. Tem um outro livro também que eu acho que é sobre relatos, que é um livro bem recente, que é esse aqui, Perdas Compartilhadas, né? É fofo. Uhum. Que também tem relatos, histórias aí de mães que perderam seus filhos, né? Sim, tem muitos. Depois, quem quiser, passo várias indicações. Gente, eu ficava aqui até, ó. Tô aqui só Eu e aprendendo. a Andressa falam, né? Tô aprendendo com vocês, tô anotando. Depois eu quero ler o livro da Andressa. Depois eu vou compartilhar no meu feed, Andressa. A gente divulga, né, nos stories, né, para o pessoal que quer se aprofundar, que quer ter um relato ali real mesmo, né, de quem passou. Realmente acho super legal a gente fazer, intercalar mesmo, né, essa questão de teoria, de realidade mesmo, de experiência de vida, né? Isso enriquece e humaniza mais também, né? Porque Sem dúvida. bastante da realidade. E eu fiquei só refletindo aqui o quanto que a gente tem que mudar a nossa cultura, né? Porque é uma mudança, quebra de paradigmas, é algo assim muito complexo também o luto perinatal, porque são duas perdas, né? A perda do bebê real, concreto, e do bebê imaginário, né? Que nem você comentou. Então, é um dos lutos mais difíceis que a gente tem, né, na vida. Então, é algo que realmente os profissionais precisam se preparar, se capacitar, né? Acredito que tenham muitos profissionais assistindo a gente aqui. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Tentem buscar essa capacitação, né? Fazer um bom atendimento, um bom acolhimento, né? Não precisa de muito, né? Que a Andressa já deu a dica, né? Você não vai ter que consertar nada, né? Você precisa ser ouvido ali, sem julgamento,
sem querer resolver as coisas, apressar, né? Porque a gente vive numa sociedade muito acelerada. Então, assim, tem nada, né? E o luto, ele é um processo mesmo, e vai demorar. Precisa dos rituais, sim. Algo que a gente sofreu muito na pandemia, né? Uhum. Melhorado, foi muito difícil no começo não poder fazer todos esses rituais. Olha, gente, é algo que realmente a gente precisa falar, porque é muito sofrimento ali guardado, né? E você quer falar, você quer compartilhar, e alivia, é algo que alivia deixa a pessoa quietinha, eu vou ficar me intrometendo. E não, às vezes ela, né, quer ser ouvida. É uma criança que existiu, né? Ela quer falar dessa criança que existiu. Então, falar sobre a criança, deixar ela viva na memória. Então, eu achei sensacional, né? Essas colocações de vocês, meninas, né? Que bom, né? Que a gente tem uma gama de profissionais aí nessa pós que vocês estão fazendo. Fiquei muito feliz também, né? Não só dentro da psicologia, mas em todas as áreas a gente precisa ter esse Sem dúvida. autoconhecimento. Nossa, eu tô aqui, ó, só refletindo. Muito bom. Tem muita coisa, né? Cada tema desse daria para a gente falar só sobre isso, né? Sobre, por exemplo, os rituais que você falou da pandemia. E é isso, nem sempre a gente vai ter a condição ideal, mas isso também não quer dizer que a gente não possa descobrir ali, de repente, uma possibilidade de ressignificar isso de alguma forma. Eu lembro de uma colega que compartilhou com a gente que na cidade dela, eles começaram a fazer um cortejo de carro, não podia velar, não podia fazer presencial, daí todo mundo entrou no carro e aí foi fazendo. Então, assim, acho que a pandemia também trouxe isso, né, de reinventar, por exemplo, os atendimentos online, toda essa coisa. E eu acho que o luto tem muito isso, né, assim, de que às vezes a gente não tem ali a condição, o cenário, mas uma vez que a gente consegue trazer alguma coisa que tenha um sentido, um significado pra gente, isso também pode ser válido, né? Então, por exemplo, assim, eu não vou conseguir ir lá e ver lá e tudo, mas minha família vai se reunir nesse momento, todo mundo, a gente vai fazer uma live, a gente vai rezar um terço, a gente vai cantar aquela música, né? Eu, particularmente, uma vez participei de um velório aqui em Extrema que eu fiquei, assim, muito tocada. Que a cidade inteira andando e cantando Segura na Mão de Deus. Então eu já falei pro meu marido, se eu for antes, eu quero que canta Segura na Mão de Deus. Então, assim, porque aquilo me marcou, eu fiquei extremamente, foi lindo. Então, assim, então, se não der para ser presencial, então, nossa, vamos cantar aquela música que ela queria, né? Vamos fazer isso aqui, não, mas tem aquela roupa que era importante para a pessoa, né? Então, assim, a gente vai achando as brechas, né? Que vão ali colaborando para que a gente consiga tentar se costurar, né? Como disse a Andressa aí, tentando costurar, né? E não vai ser muitas vezes a condição perfeita e tudo, né? Mas existem muitas possibilidades. Agora, estar, de repente, auxiliar, a gente precisa de auxílio, né, para de repente achar esses caminhos, né, e aí que entra todas esses profissionais, pessoas da família, e que estão ao redor para ajudar a gente a enxergar também, né, porque muitas vezes a gente não tem condições ali de sozinho conseguir pensar, estruturar, elaborar, então às vezes tem facilitadores, né? Então, eu acho que isso é muito bacana também, né? Não é que não tenham, não é que a gente vai consertar, né? Vamos usar o exemplo da Andressa, não dá para consertar, mas de repente dá para a gente ali me fugiu a palavra, e ficar perto assim e dando um respaldo, olha, né, você precisa da sopa, você precisa disso, o que você acha disso? Você quer tirar as coisas ou não quer? Você quer ajuda no dia que você for tirar ou não quer? Você pode ir deixando para a pessoa poder deliberar sobre isso, né? Olha, seria legal, você quer guardar uma lembrança, você vai dar todas as coisas, será que mais para frente você não vai, de repente, querer pensar em alguma coisa? Você quer que eu deixe alguma coisa guardada na minha casa, caso você mude de ideia? Tem alguma peça que você goste mais? Então, acho que tem ali essa rede de apoio mesmo, né? Então, eu acho que a gente vai descobrindo os caminhos aí. Então, mas
É muito, muito difícil, mas também trabalhar com luto, né? Vamos falar disso. É muito difícil, mas também é muito recompensador, né, Andressa? Porque quando a gente consegue auxiliar, de repente, alguém a encontrar detalhes, a ressignificar, a conseguir ali, né, achar esses caminhos, isso também é extremamente gratificante, né? Com certeza, com certeza. É um trabalho difícil, mas que eu não trocaria por nada. Ai, gente, que delícia. Olha, infelizmente a gente vai ter que encerrar, já passou já da Sim, hora, sim. Já. já deu a nossa hora. A Gabi aqui está fazendo uma colocação aqui, ó, maravilhoso, importantíssimo a divulgação desse tipo de assunto e informação. Muita contribuição. Ai, que delícia. Obrigada, Gabi. Obrigada. Uma Obrigada aí pela... querida. Meninas, olha, recadinho final aí para a gente finalizar. E a gente pode pensar numa próxima, tá? Mais para frente. E podem dar indicações. O pessoal também que está assistindo sugere aí um tema e a gente faz a nossa programação aí. Eu só quero agradecer você pelo convite, agradecer a Andressa, uma querida, e sei que eu agradecer pelas pessoas aí que participaram, vi que tiveram várias pessoas, a Gabi é uma querida, a Iva, que foi muito querida, encontrei com ela essa semana, ela veio conversar comigo, e todas as pessoas que participaram, né? Então, agradecer pelo apoio, pelas pessoas que vieram também compartilhar suas histórias, né? E falar, olha, obrigada, né, por falar, obrigada por trazer isso. Então eu agradeço as pessoas e agradeço a vocês duas e dizer que fiquei muito feliz aqui da gente poder trocar. Eu também agradeço demais o convite, né, a todo mundo que participou aí, que esteve aqui com a gente acompanhando esse papo. E meu recadinho final é esse, que infelizmente a perda gestacional, perinatal, ela é uma realidade, ela vai acontecer, né? Nem sempre, infelizmente não tem como a gente evitar que elas aconteçam em todos os casos, e que se a gente é profissional de saúde, a gente tem que aprender a trabalhar com isso, né? E se você é parente, ou se, né, de quem está enlutado, se você perdeu, procure se informar, procure profissionais capacitados, né? Ah, eu não sei o que fazer, procura ajuda, né? E lembra disso, você não tem que consertar nada, você não tem o que consertar. Você só tem que estar lá e dar apoio para esse casal. É só isso. Eu sei que é mais difícil, né, do que parece, mas com um pouquinho de treino a gente aprende, tá bom? Isso aí, meninas. Eu agradeço, então, né, a disponibilidade de vocês estarem aqui, compartilhando tanto conhecimento. Depois eu quero compartilhar aí o livro da Andressa para vocês, né, terem acesso. E fica aí o convite para uma próxima live, tá bom? Vamos pensar no próximo tema. O pessoal, se quiser sugerir, pode... Camila, para Andressa, quem tiver aí mais intimidade, pode encaminhar para a gente. E tem muito assunto, não tem, meninas? Não encerramos ainda, tem muita coisa, tá? Mas, ó, hoje eu quero falar aí, então, para encerrar nosso dia 8 de março, Feliz Dia das Mulheres, para todas as mulheres. E a gente precisa lutar muito ainda, né? Mas, ó, já estamos conquistando coisa. Não vamos desistir nunca. Nunca. Ó, a Laís, vou pegar aquela aí, ó, quero o livro. Depois a gente manda o link, tá bom? Vamos lá. Relação conjugal e psicologia perinatal, ó, já na próxima live. Já. Top, top. Meninas, um beijo. Obrigada, pessoal, que participou. Fica com Deus, tá bom? Deus abençoe. Beijo. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, até a próxima.